Olá, agora voltei. Ai, essa conexão abençoada, Jesus. Mas estamos aqui para cumprir o propósito de Deus com essa live. Vamos esperar as mulheres entrarem. Ai, Jesus. Boa noite, Débora. Minha conexão caiu. Olha que coisa. Sempre a conexão, né? Boa noite. Vamos esperar as irmãs voltarem para a live, que no meio aqui eu estava conversando, caiu a conexão. Seja bem-vinda, Juliana. Que alegria tê-la aqui. Fabi, caiu a conexão, querida. Sempre um desafio. Sejam todas bem-vindas. Eu vou esperar só um minutinho, porque as irmãs que já estavam na live, Crislaine, Andréia, sejam bem-vindas, Aline. Hoje, a nossa segunda live, Lâmpada para os Meus Passos, inspirada nos Salmos. E é tão bom estar aqui, compartilhando a palavra de Deus. E eu fico muito feliz quando vocês compartilham comigo os testemunhos, o quanto Deus falou no coração, o quanto foi corrigida, quanta clareza trouxe para a vida. Eu fico muito feliz, irmãs, muito mesmo. Seja bem-vinda, Darcy, querida. É a mãe da Jaque, que alegria. Bia. Muito bom estar aqui, mulheres. Hoje nós estamos na nossa segunda live com um tema muito edificante. Quando eu compartilhei o tema de hoje, que é Eliminando as Coisas de Criança, que foi inspirado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, uma comunidade bem desafiadora, uma comunidade muito agraciada por Deus, porque tinham todos os dons, conhecedores da palavra, mas eles estavam se dividindo, estavam tendo muitos conflitos, imoralidade, enfim. E aí o apóstolo Paulo, com todo o amor, escreveu essa carta, essa primeira carta. Tem duas cartas essa comunidade, e essa carta é maravilhosa e tem grandes ensinamentos. E tem um trecho dessa carta, dessa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que inspirou uma música do Legião Urbana, que se eu não me engano é Monte Castelo, me corrijam, porque tem muito tempo que eu não ouço, mas inspirou esse trecho dessa carta, que é 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Eu gostaria que você já pegasse a sua Bíblia e abrisse na 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Então, hoje, nós vamos compartilhar esse tema tão importante, tão necessário para as nossas vidas, para esse tempo desafiador que nós estamos vivendo. Mas na última live, na primeira live, nós compartilhamos aqui sobre mulheres virtuosas e foi tão especial, porque naquele trecho em Provérbios, naqueles 2 versículos que eu compartilhei aqui na live, nós aprendemos sobre os ornamentos de uma mulher virtuosa. Quais são os ornamentos? Quem lembra? Coloca aqui nos comentários. Quem lembra dos ornamentos da mulher virtuosa? Quais são os ornamentos? A fortaleza, a graça e a sabedoria. E a nossa força, nós aprendemos que está aonde? Na nossa docilidade. Então, nós aprendemos naquela primeira live que nós precisamos ser dóceis, que nós precisamos nos revestir da graça de Deus, do Espírito Santo, porque através da graça do Espírito Santo nós temos palavras de sabedoria. Nós somos aquela mulher que também está em Provérbios, a mulher sábia edifica e a tola destrói com as próprias mãos. Mas para que nós possamos nos tornar mulheres sábias,
nós precisamos conhecer a bendita palavra de Deus. Então, para as irmãs que estão entrando agora, hoje nosso tema é eliminando as coisas de criança. E abre aí na 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Uma carta linda que o apóstolo Paulo escreve a essa comunidade tão agraciada por Deus, repleta de dons do Espírito Santo, conhecedores da palavra de Deus, mas eles estavam num momento muito vaidosos, orgulhosos, a imoralidade já estava penetrando nesta comunidade. A comunidade estava sendo dividida, vocês imaginam, né? Tinham todos os dons do Espírito Santo. E muitas vezes a gente se apega aos dons e os talentos que Deus nos concede. Mas isso não nos define. Os dons e os talentos não nos definem. Porque é um tempo que a gente pode viver, a gente pode estar aí a serviço, utilizando os nossos dons e talentos, mas vai passar. E o que importa é o nosso coração para Deus. O que os dons e os talentos fazem no nosso coração. E essa comunidade, eles estavam muito vaidosos, estava tendo muitos conflitos. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para ajudá-los, porque Deus não desiste de nós. Amém, irmãs? Mesmo que nós, em algum momento, a gente se desvie do caminho, o Espírito Santo, o Senhor, levanta homens e mulheres sábios para nos instruir, corrigir, nos ajudar a voltar para o caminho que Deus tem para nós. Então abre aí a tua palavra, a bendita palavra de Deus, para que ela possa iluminar hoje o seu coração, a sua mente. O apóstolo Paulo sempre trouxe para a gente, né? Essa carta aí, parece que ele está escrevendo para a gente nesse tempo, não é verdade? E eu penso que já era algo que ele se preocupava com a vaidade, né? E como é um desafio caminhar nos caminhos, entrar na porta estreita de Jesus, sem a vaidade, sem se achar melhor ou se achar pior, não é verdade, irmãs? Então, vamos ler, vamos aprender, vamos ser corrigidas pela palavra de Deus. Então, vamos lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, vamos trocar a palavra caridade por amor, porque eu tô aqui com a Bíblia Ave Maria, essa tradução, mas tem traduções que ao invés de caridade é amor. Se não tiver amor, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas e não tiver amor, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens e sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, o amor não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandaloso. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessarão, o dom da ciência dará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé,
a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é o amor. Bendita palavra de Deus. Mas hoje a nossa live ela foi inspirada nesse trecho que está no versículo 11. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Vocês imaginem, essa comunidade, uma comunidade agraciada por Deus, uma comunidade repleta dos dons do Espírito Santo, homens e mulheres escolhidos com propósito, uma missão específica. Uma igreja que tinha tudo para dar muitos frutos e estava num tempo muito difícil. Muita vaidade, muita arrogância, muita divisão, muito orgulho, imoralidade, enfim, graças a Deus não parece com a gente, né? Era só lá no tempo do apóstolo Paulo. Mas esse trecho, esse versículo sempre falou ao meu coração. Porque muitas vezes a gente vai rotulando, né, os comportamentos dos nossos irmãos e irmãs, dos irmãos que caminham com a gente na igreja, as irmãs que caminham no Rosa de Saron. Mas nesse versículo, nesse versículo 11, o apóstolo Paulo, ele traz um segredo para que nós possamos amar como Jesus amou. Nós precisamos da maturidade. Eis aí outra característica muito importante e essencial para uma mulher virtuosa, é a maturidade. Eu penso que o apóstolo Paulo, quando soube de todas as picuinhas, todos os comportamentos daquela comunidade tão agraciada por Deus, ele só pensou assim, meu Deus, que imaturidade. Porque a gente, não sei vocês, eu tenho filhos, né? Hoje meus filhos, uma já está na fase da juventude, outra é adolescente. E eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, na primeira infância, assim, específica, eles tinham esse comportamento, né? Um comportamento de julgamento, um comportamento de sempre criticar o outro, sempre ver os defeitos do outro, sempre culpar o outro. Não é um comportamento muito infantil? Quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Chega em casa, está sempre criticando a amiguinha da escola, está sempre falando da professora que brigou. Ela nunca consegue ter consciência dos seus próprios erros. Isso é um comportamento muito infantil. E aí, só que, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai para a fase adulta, que é uma fase da maturidade, nós não nos libertamos, nem nos desapegamos desses comportamentos infantis. E quando nós vamos vivendo em comunidade, principalmente dentro da igreja, onde Jesus é a cabeça e nós somos os membros, e cada um tem um dom, um propósito, uma missão, um funcionamento para ajudar a igreja de Cristo. O que a gente faz? A gente parece criança. Nós estamos o tempo todo criticando, julgando, observando o comportamento do outro e nunca conseguimos ter consciência das nossas próprias limitações. Para isso que eu sempre falo, e eu já encorajo as irmãs a estudarem o Sermão da Montanha, que é tão precioso. Jesus, quando abriu a boca, ele liberou tantos ensinamentos preciosos para a gente, o quanto os ensinamentos dele nos concede maturidade, irmãs. Eu penso que nesse tempo, um tempo tão desafiador, como eu tenho percebido comportamentos infantis nas irmãs. Quantas mulheres me procuram e quando estão lá conversando, estão se derramando, estão tendo comportamentos imaturos. E aqui nessa carta o apóstolo Paulo nos ensina que para que nós possamos amar, nós precisamos ter maturidade. Onde que uma criança que apanha, ou que é chamado de feio, ou que sofre bullying, vai conseguir amar o amiguinho? Como uma criança ela vai entender o comportamento infantil do amiguinho?
Mas nós, mulheres, mulheres adultas, mulheres que estamos nesse caminho com Jesus, discípulas, aprendendo com Ele, nós precisamos eliminar comportamentos infantis, irmãs. Comportamentos infantis. Muitas vezes, nos nossos relacionamentos, a gente confunde as pessoas. A gente se vê, a gente projeta muitas vezes, né, as nossas carências na irmã, no padre, né, em tantos relacionamentos, até no próprio marido. Quantas vezes o nosso relacionamento não é de esposa, mas de filha? E aí muda o relacionamento. Fica um relacionamento imaturo. E como suportar, como ter paciência, como ter bondade, como ter misericórdia, se nós estamos ainda cegas, sendo conduzidas por emoções infantis, por comportamentos infantis. Eu creio que Deus está levantando mulheres, mas mulheres sábias, mulheres maduras. Muitas vezes, quando nós estamos lá, eu queria que vocês agora fossem pro Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. Irmãs, esse Sermão da Montanha tem preciosidade. Jesus libera aqui segredos do reino que nos transformam em mulheres sábias, mulheres virtuosas, mulheres maduras. E quantas vezes, ao invés de nós irmos na bendita palavra de Deus, na fonte da água viva, nós vamos buscar sabedoria, que não é sabedoria, no poço. E aí nós estamos num relacionamento, principalmente quem é casado aqui sabe do que eu estou falando, nesse tempo tão desafiador, que nós tivemos que ficar em casa. Quantas vezes nossos conflitos são por imaturidades, por comportamentos infantis, que nós não eliminamos. O apóstolo Paulo estava instruindo, exortando aquela comunidade imatura. Quantas vezes entre a gente, nós aqui levantamos a bandeira do feminismo. Eu sempre gosto de falar, porque a primeira onda foi essencial, sim. Mas a partir da segunda onda nos destruiu. Começou a descaracterizar a mulher. E aí nós estamos agora numa competição com o masculino. E não vendo o masculino como nosso complemento. Alguém que vem somar, que vem nos ajudar nesse processo de aperfeiçoamento. E aí nós estamos infantilizadas. E aí a imaturidade nos rouba da capacidade de pensar, de refletir, de discernimento. Quantas vezes, diante de algo de uma ofensa, nós reagimos com imaturidade. Eu acho que o nosso maior desafio não é agir como Jesus. Porque se a gente estudar, a gente age como Ele. Mas é reagir como Jesus. Reagir como Jesus. E muitas vezes nós, enquanto comunidade, enquanto igreja de Cristo, enquanto discípulas de Jesus, nós estamos imaturas no caminho. E hoje hoje Deus quer nos ajudar nesse processo de maturidade. Nós somos mulheres e muitas vezes infantilizadas. Tem que ser do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, a gente sai, né? Assim, a gente está num grupo, orando, caminhando juntas, né? Aí tem as regras, óbvio. Tem sempre uma autoridade. E aí, se não fizer o que a gente quer, se não colocar a gente no grupo X, se a gente não... Aí começa a criança mimada crescer em nós, né? Assim, eu não vou mais não vou mais ser do Rosa de Sarão, não, porque a Vanessa só escolhe a Juliana para ajudar lá no retiro, porque só a Juliana que faz tudo, eu não faço nada. Ai, irmã, quanta imaturidade. Aí vai na irmã e fala da Vanessa, e vai na outra e fala da Juliana, e vai na outra e fala não sei de quê. Entende? Isso são comportamentos infantis. Se a gente não acordar, nós vamos
levar uma vida infantil. E a gente não vai conseguir construir relacionamento. A gente não vai conseguir edificar a nossa família. A gente não vai conseguir ajudar os nossos filhos no propósito, na missão que Deus tem para eles. Porque nós estamos sempre imaturas. Nós precisamos de amadurecer para que nós possamos amar como Jesus amou. Tem uma musiquinha tão linda do Padre Zezinho, né? Quando a gente canta tão lindo, né? Amar como Jesus amou. Mas é tão desafiador amar como Jesus amou, porque exige de nós a maturidade. Eliminar comportamentos infantis. Quais são os comportamentos infantis que hoje o Espírito Santo está trazendo luz, está te revelando hoje? Quais são os comportamentos infantis que você precisa eliminar da sua vida? Muitas mulheres não conseguem, estão sempre, cada hora com relacionamento, e aí sempre culpando o outro, né? Sim, sempre alguém é culpado. Nunca reconhece as suas limitações. Por isso que no Sermão da Montanha, logo nos primeiros versículos aqui do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, abre aí o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje eu quero encorajar você a colocar aí como dever de casa, estudar o Sermão da Montanha. Nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, mas nós precisamos conhecer através da bendita palavra de Deus os ensinamentos de Jesus. Como eu sou uma mulher cristã, e sendo uma mulher cristã eu preciso imitar, aprender, seguir o meu mestre. Quem é meu mestre? Jesus Cristo. Não adianta você dizer que você é uma mulher cristã se você, por último, pega a Bíblia para poder saber como Jesus agiria em alguma coisa que você precisa resolver. Você precisa. As mulheres hoje é uma convocação, irmãs. Jesus conta conosco nesse tempo desafiador. Mas para isso nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos conhecer a bendita palavra de Deus, conhecer os evangelhos, conhecer Jesus Cristo através dos evangelhos, conhecer as cartas paulinas, as cartas de outros apóstolos. Precisamos sim conhecer os livros da sabedoria, os salmos, provérbios, tem tantas preciosidades aqui que nós, muitas vezes, por estarmos tão imaturas, nós vamos buscar a sabedoria onde nós não vamos encontrar. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Vanessa, você está sabendo que isso está acontecendo? Eu falei, gente, você ainda se surpreende com alguma coisa do mundo? Você se surpreende com alguma maldade do mundo? Eu não me surpreendo mais, irmãs. Eu tenho compaixão. Sinto muita dor de ver tanta maldade, de ver tanto poder, de ver tanto egoísmo. Principalmente quando são cristãos. Mas eu não me surpreendo. Ai, obrigada, Cris. Mateus, Sermão da Montanha, Mateus 5, Sermão da Montanha, 5, 6 e 7. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Gente, nesse tempo que nós estamos em casa, recolhidas, né? Ainda estamos na pandemia, não vamos esquecer, pegue a sua Bíblia, ore ao Pai que está no céu, clame pela presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você vai ter uma visão nova, você vai ter um entendimento novo da palavra de Deus. E eu gostaria que você, para as irmãs que estão aí com a Bíblia aberta, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é o sermão, é o bendito sermão de Jesus da montanha. Eu gostaria que você fosse no versículo 38. Olha o que Jesus disse. Ou a gente precisa ter maturidade ou não precisa, gente. Olha o que Jesus disse nesse versículo. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Gente, imagina você falar isso para uma criança. Não resistais ao mal. Não resista. Enfrente. Pague o mal com o amor, com o bem. Como você vai dizer isso para uma criança? Ela não vai entender.
E quantas vezes nós não entendemos esse ensinamento precioso, essa verdade, esse segredo do céu, do reino de Deus, para que nós possamos viver em paz, para que nós possamos ter o coração sereno em tempos desafiadores, irmãs. Não resistais ao mal. A primeira coisa que a gente tem, que o mundo nos ensina, não fique com pessoas tóxicas do lado. Não caminhe com pessoas que não sejam positivas. E o que Jesus diz? Não resistais ao mal. Ou seja, não se afasta, irmã. Ajude, ame. Mas para que você possa amar, você precisa ter maturidade. E aí, ele fala, se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a esquerda. A gente não precisa ter maturidade para entender esse ensinamento de Jesus? Aqui não é literal, entende? É que nós precisamos perdoar, nós precisamos dar a segunda chance. Nós precisamos, uma mulher sábia, uma mulher dócil, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela vai compreender o equívoco, o transtorno, a doença, a imaturidade do outro. E olha o que Jesus fala, irmãs. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Olha isso, gente. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos, com ele anda 2000, gente. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Naquela época era assim. Eu vos, porém, te digo, amai vossos inimigos, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Amém. Essa é a maturidade de uma filha de Deus. Essa que não desiste, que dá a segunda chance, que perdoa, que ama o inimigo. E amar, irmãs, é fazer ao outro o que gostaria que fizesse consigo. Esse é o amor maduro que Jesus está aqui, nos convidando e nos ensinando a ter. Se amar só quem nos ama, que extraordinário a gente está fazendo. Antes dele dar esses ensinamentos, ele disse que nós somos a luz do mundo. Fazei brilhar a vossa luz diante dos homens. É isso que Jesus quer de nós. Enquanto no mundo diz, se afasta das pessoas difíceis, divorcie do marido complicado, e Jesus diz, não. Caminha 2000, cede, resistais ao mal, paga o mal com o bem. E parece que a gente está desaprendendo esses ensinamentos, né? Sabe por quê, irmãs? Porque nós estamos nos afastando da verdade, que é a palavra de Deus. Da bendita palavra de Deus. Deus ama os bons e os maus, os pecadores, os equivocados, os cegos, os irmãos que estão no mundo, aqueles que não conhecem a palavra. Deus é Pai deles. E nós, enquanto discípulas de Jesus, nós precisamos levar a luz de Jesus para esses irmãos. Sem julgamento, né? Quantas vezes nós estamos olhando o irmão, a irmã com julgamento, vendo só as imperfeições. E aqui Jesus diz, resistais ao mal, corrige a visão,
Muda o entendimento, transforma os pensamentos, os sentimentos. Não desista. Imagina se a Carminha, que eu sempre falo dela, né? Que é a minha anja maravilhosa, a mulher virtuosa que Jesus colocou no meu caminho. Se ela não tivesse olhado para mim com misericórdia e amor, hoje eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui trazendo a palavra de Deus para vocês, minhas irmãs. Eu estaria lá no poço, perdida. Mas louvado seja Deus, bendito seja Deus, que trouxe uma mulher tão cheia da presença de Deus, uma mulher discípula de Jesus, que me viu com amor, com compaixão, com maturidade. E que me ensinou a olhar para Jesus. Quantas vezes dentro da igreja nós nos afastamos dessa vida tão importante comunitária? Porque a gente está olhando o defeito do outro, a gente só vê o defeito do irmão, do padre, do diácono, das coordenadoras, e a gente não olha para quem a gente precisa olhar. Nós precisamos aprender com Jesus, irmãs. Os irmãos evangélicos dizem que a gente idolatra a imagem, mas eles estão equivocados, né, irmãs? Aqui tem algumas irmãs evangélicas, elas já sabem que a gente não idolatra imagens. Mas nós idolatramos muitas vezes pessoas. E isso gera frustração. Porque quando a gente vai caminhar junto, a gente vai perceber que eles também estão sendo aperfeiçoados. Eles também estão num caminho estreito. E que necessitam do Espírito Santo diariamente, conhecer a bendita palavra de Deus diariamente, se alimentar da palavra. Porque quando a gente se afasta da palavra de Deus, quando a gente se afasta dessa vida comunitária, nós vamos virando uma caricatura, né? E não a imagem e semelhança de Deus. Jesus vem com a missão de nos reconciliar ao Pai, nos ensinar que nós temos um Deus no céu, mas que é nosso Pai e que cuida de nós. Mas Jesus também nos convida, enquanto discípulas, a sermos sal da terra e luz no mundo. Enquanto luz, nós precisamos dessa dependência diária. Eu me espanto, às vezes, das irmãs que têm 20, 30 anos de caminho, que falam: Vanessa, eu não conheço a palavra de Deus. Eu falei: mas como assim? Você não conhece Jesus? Você não conhece os evangelhos? Você não conhece o Sermão da Montanha? Tantos ensinamentos que Jesus traz para a gente, para que nós possamos ter essa vida em abundância, para que a gente possa sermos mulheres corajosas. O medo existe, é uma emoção que Deus nos deu. Mas a coragem não é a ausência de medo, mas a coragem nos ajuda a enfrentar o medo. Nós conseguimos lidar com o medo, não nos paralisamos, entende, irmãs? Mas para que nós possamos nos levantar nesse tempo tão desafiador que nós estamos, nesse tempo que muitos casamentos estão sendo destruídos, porque estão convivendo mais, né? Muitas mulheres estão se afastando da palavra de Deus. Tem muitas mulheres que estão se voltando, sendo alinhadas novamente pela bendita palavra de Deus. Mas muitas, eu tenho, assim, ouvido algumas mulheres que estão se separando. Não porque vivem um relacionamento violento, abusivo, mas porque muitas vezes não tem paciência. O que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios? O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo desculpa. Olha que lindo isso, que ensinamento precioso nós temos que aprender. Esse tempo, eu creio que esse tempo não foi Deus quem lançou esse vírus no mundo. Mas eu creio que Deus está aproveitando essa oportunidade para nos amadurecer. Tem aquela carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, onde ele diz que ele aprendeu a viver na penúria e na abundância. Que maturidade o apóstolo Paulo derrama ali nas cartas dele. Então, se o apóstolo Paulo conseguiu ter maturidade, nós também conseguimos.
Se o apóstolo Paulo conseguiu viver firme e olhando para Jesus e sereno e cheio de paz no coração, uma tortura, uma ofensa, as prisões, nós também conseguimos. Sabe por quê, irmãs? Porque tudo posso naquele que me fortalece. E para as irmãs que caminham já no Rosa de Saron, eu, num momento tão desafiador, eu sempre tenho minhas crises, elas sabem, né? E eu tive alguns momentos bem desafiadores. Paulo é o apóstolo que eu tenho como referência. Quem quer realmente amadurecer no caminho de Jesus Cristo, conheça mais sobre o apóstolo Paulo. Vai em Atos dos Apóstolos, depois passeia pelas cartas. Quanta maturidade, quantos ensinamentos preciosos. Mas voltando, algumas irmãs sabem que dentro do movimento Rosa de Saron nós estudamos as mulheres da Bíblia. E foi um tempo bem desafiador que eu tive, que eu fui muito caluniada, fui perseguida, tive muitas ofensas, sabe, irmãs? E foi muito difícil para mim. Mas eu, no meu tempo com Deus, num quarto, que eu sempre oro, todo dia eu tenho meu tempo com Ele, Deus me deu para estudar as mulheres da Bíblia. E aí começaram meus estudos, hoje já faz parte, quem dá agora os estudos é Cris Oliveira, que é a coordenadora da intercessão. No próximo ano de 2021, ela que vai ajudar as irmãs novas e a gente também, com as mulheres da Bíblia. E a primeira mulher que eu estudei foi Betsabá, uma mulher que também viveu um tempo desafiador, viveu uma carência afetiva, porque o marido dela trabalhava com o rei Davi e deixava ela sozinha. E imagina, uma mulher sozinha, muito carente, acabou se envolvendo com Davi. Ela é a mulher adúltera do Antigo Testamento. Eu convido aí as irmãs a anotarem aí o nome Betsabeia. Em algumas traduções está Betsabá, em outras Betsabeia, que é a mulher adúltera do Antigo Testamento. E ela me ensinou muito, porque mesmo diante de um erro que ela cometeu, ela foi adúltera e engravidou de Davi, do rei Davi. E Davi arquitetou a morte do marido dela e ela ficou viúva, enfim. Aí ela casou com Davi e o filho dela morreu, nasceu, mas morreu. E ela viveu um tempo bem desafiador, né, irmãs? Mas Deus deu a segunda chance, mandou um profeta maravilhoso lá, que profetizou sobre a vida deles, e eles tiveram a segunda chance, e ela foi mãe de quem? Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. E ela está na genealogia de Jesus Cristo, lá, logo no início do Evangelho de Mateus, na genealogia de Jesus, ela está lá, irmãs. Olha que lindo! Uma mulher adúltera, uma mulher carente, uma mulher imatura, que teve a segunda chance e amadureceu, se tornou a mulher de um homem tão sábio. E a gente sabe que a palavra mesmo nos ensina que a mulher sábia edifica, então ela foi uma mãe edificadora, com certeza ela ajudou muito, contribuiu muito com a sabedoria para que Salomão se tornasse um homem sábio. Imperfeito, mas sábio. Mas hoje eu quero te convidar a estudar. A gente colocou assim, ela foi a Davi por carência, e ainda assim Deus fez a obra nova na vida dela. Aleluia, isso aí, com certeza. Mas hoje eu quero encorajar as irmãs a estudarem o Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Ensinamentos preciosos de Jesus. Mas eu também quero encorajar as irmãs a estudarem um livro de uma mulher que viveu um tempo muito difícil, mas que derramou docilidade, sabedoria, graça e maturidade. Quem? A rainha Esther. Eu convido as irmãs aqui da live a estudarem o livro de Esther. Essa mulher que viveu assim, ela foi órfã de pai e mãe. Quem é órfão de pai e mãe sabe do que eu estou falando. Imagina a dor de não ter um pai e a mãe junto. Foi criada por Mardoqueu, seu primo.
Ela foi para o concurso lá para ser a rainha, passou por um processo de 12 meses de preparação até chegar à realeza. Até chegar à realeza. E, enquanto ela era rainha, o povo judeu foi ameaçado, oprimido e por Amã, que manipulou, que seduziu o rei Assuero para decretar a morte dos judeus. E ela, sendo judia, ela ia entrar também na morte, né? Enfim. E aí, quando ela soube, ela não gritou, ela não foi até Amã e dizer meia dúzia de verdades. Sabe o que ela fez? Imediatamente, olha a maturidade dessa mulher num tempo desafiador. Ela ia ser morta, irmãs. Ela convocou o primo Mardoqueu para orar e jejuar com ela, interceder pelo povo judeu. E ela chamou as servas dela para, junto com ela, orar e jejuar durante 3 dias e 3 noites. Será que nós somos assim quando nós estamos vivendo um tempo desafiador? Quando nós estamos numa situação difícil, eu acho que a última opção que a gente tem é orar e jejuar. Mas isso é uma grande maturidade, porque a gente chora, a gente grita, a gente começa a querer atalhos, né? A gente vai trazendo atalhos e a gente não busca a fonte. E a rainha Esté, ela foi na fonte. Ela orou e jejuou durante 3 dias e 3 noites. E aí ela foi falar com o rei. E ela não foi chamada. Na época, o rei que tinha que convocar a rainha. Não era assim, não, né? Mas ela foi. E com toda a docilidade dela, com toda a docilidade, que é a força da mulher, tá na docilidade, o rei perguntou para ela: o que queres? Olha que lindo. E ela fez um banquete. Olha que sabedoria. Ela não foi falar com ele logo, ela só convidou para um banquete. E aí, o que aconteceu? Nesse banquete ela chamou Amã, que era o opressor dos judeus, que queria, por vaidade, poder, né? Sempre vaidade, poder, que destrói a humanidade. E aí ela explicou para o rei, nesse banquete, que Amã estava querendo exterminar ela e o povo, porque ela era judia. E aí, como tem um ditado, o feitiço caiu no feiticeiro, Amã que foi morto. Então isso é só um pequeno resumo desse livro da história dessa mulher tão preciosa. Ela é a grande matriarca, uma das matriarcas do povo judeu. O povo judeu tem a rainha Esté, como nós amamos Nossa Senhora, eles amam a rainha Esté. E diante dessa libertação do povo judeu, né, que havia um decreto, foi instituída a festa do Purim. Nós já fizemos num retiro a festa do Purim. Depois vocês podem aí procurar nas fotos. Foi muito legal a festa, a gente aprendeu muita coisa com essa mulher tão fantástica. Uma mulher sábia, dócil, cheia do Espírito Santo e uma mulher madura. Então, muitas vezes, na nossa imaturidade, nós estamos vivendo tempos desafiadores. Nós pedimos oração. A gente vai lá nas amigas intercessoras, a gente pede oração, mas a gente não ora. E a rainha Esté, ela me ensina a estar junto, a orar pelos meus desafios, não só pedir oração. Quantas vezes a gente pede oração? Irmã, ora por mim, ora por mim. E a gente vai pro shopping comprar roupa enquanto as intercessoras estão orando por você. E a rainha Esté, ela vem nos ensinar a como proceder, a agir em tempos desafiadores. É orar e jejuar, irmãs. E se posicionar. A rainha Esté se posicionou, mas com docilidade, graça, sabedoria e maturidade. Talvez hoje você esteja vivendo algo desafiador na sua vida,
que você precisa aprender com essas mulheres. E tantas outras mulheres da Bíblia, tem uma também que eu amo, que é a Abigail. Que mulher Abigail. Eu convido as irmãs a estudarem as mulheres da Bíblia. Tantas mulheres que não viveram momentos de abundância só, não, mas que se tornaram mulheres sábias, mulheres dóceis, mulheres maduras em tempos de penúria, mas que se posicionaram e fizeram do jeito certo. Foram na fonte da água viva. E muitas vezes a gente quer ir com as nossas próprias, né? Com as obras da carne que habitam em nós. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, meu queridinho, né? Eu só falo dele aqui. Eu gosto muito dele. Todo mundo sabe que eu amo as cartas dele, eu aprendo tanto. Que agora, eu queria que você anotasse aí, porque hoje eu quis trazer alguns estudos, porque nós só vamos mudar, nós vamos ser mulheres virtuosas, transformadas, a mente e o coração a partir do conhecimento da bendita palavra de Deus. Então eu quero que você anote aí a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17 ao 26, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. E quando ele relata aqui as obras da carne, eu falo, meu Deus do céu, como a imaturidade potencializa as obras da carne. Olha o que ele diz aqui das obras da carne. Fornicação, impureza, inimizades, idolatria, ódio, ciúmes, discórdias, invejas, bebedeiras, orgias, libertinagens. Isso são as obras da carne. Olha o fruto do Espírito Santo. Caridade, que é o amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo. Agora me diz, o que você tem semeado na sua vida? A obra da carne, as obras da carne? Ou o fruto do Espírito Santo? Porque muitas vezes as irmãs falam assim para mim, ai, Vanessa, eu queria tanto ser sábia. Mas o que ela tem semeado dentro dela? Como é importante a gente conhecer a bendita palavra de Deus, irmãs. Como a palavra de Deus nos ensina, nos corrige, nos faz refletir, nos ajuda nesse amadurecimento a qual o apóstolo Paulo ensinou aquela comunidade que eles estavam vivendo tempos desafiadores. Para as irmãs que estão entrando, depois a gente coloca, pode pedir pelo direct as passagens bíblicas que a gente informa. E aqui também na carta aos Gálatas, ele fala sobre a lei da semeadura. O que você semeia é o que você vai colher. Quem já ouviu que planta é o que vai colher? Não tem como você plantar figo e querer colher manga. Uma das coisas que nós, enquanto mulheres maduras, nós precisamos eliminar da nossa vida os demônios próprios que a gente vai tendo. As obras da carne. Mas para isso nós precisamos tomar consciência. O que é obra da carne? Quais são as obras da carne? Para que você possa entender o que você tem das obras da carne. O que você precisa eliminar. O que você precisa pedir ao Espírito Santo. Como nós vamos ser a luz do mundo, irmãs, a luz da nossa família, a luz do nosso trabalho, a luz na igreja, para as irmãs que estão chegando na igreja. Se nós estamos semeando as obras da carne em nós. E o fruto do Espírito, o nome já diz fruto, é um processo. Ninguém tem paciência do dia para a noite, ninguém tem domínio próprio do dia para a noite, ninguém é alegre da noite para o dia, de um dia para o outro, não é assim que fala, irmãs? Mas nós precisamos semear a paz, semear a alegria, semear o amor, semear o domínio próprio. Quantas irmãs são Marias vais com as outras? Quantas irmãs estão aí se desviando do caminho que Jesus tem?
da missão que tem, porque tá sempre fazendo o que o outro, né? Maria vai com as outras. A gente já falou isso para as nossas filhas. Quem tem filha já deve ter, mãe aqui, quem tem filha já deve ter falado para a filha, já deve ter ensinado para a filha. Nós precisamos semear o fruto do Espírito Santo em nós, para que nós possamos ser a luz do mundo, para que nós possamos nos levantar nesse tempo onde as pessoas que estão distantes da verdade de Jesus Cristo estão aí aflitos. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Coragem. Ele não falou assim, não tenha medo. O medo, você não tem que ter medo. Coragem. Ele pediu para que nós sejamos corajosas. Nós precisamos ter coragem nesse tempo desafiador. Porque se nós semearmos as obras da carne, cada vez mais é divisão, é mal, é separação, é divórcio, é fofoca, é o inimigo intervindo, destruindo a obra de Deus. Nós precisamos, irmãs, nos decidir hoje a sermos mulheres virtuosas, mulheres que são ornamentadas de docilidade. Ai, Vanessa, eu sou tão amarga. Busque ajuda. Uma mulher madura, ela sabe, ela reconhece as suas limitações e busca ajuda. Busque ajuda com um diretor espiritual. Busque ajuda, talvez, com uma psicóloga. Busque ajuda com uma orientadora espiritual. Caminhe com amigas também de Jesus. Busque uma amiga de Jesus que com certeza ela vai ter uma palavra edificante. Ela vai te ajudar, ela vai dizer como ela faz para ter intimidade com o Senhor. Ela vai te ensinar através da palavra de Deus. Ela vai trazer mulheres da Bíblia que ela se identifica, que aprende, que ela tem grandes aprendizados através da vida de tantas mulheres que a palavra de Deus nos traz. Então nós precisamos decidir, porque em Cristo Jesus nós somos novas mulheres. Amém, irmãs? Essa é uma verdade absoluta. Se você não mudou, é porque você não está caminhando com Jesus. Você está caminhando de longe. Você não sabe quem é Ele. Você não aprende com Ele. Você não ouve a voz dele. Então, para encerrar a nossa live, vamos orar ao Pai que está no céu, né? Jesus Cristo. Hoje vieram tantos ensinamentos, espero que tenha edificado a tua vida, minha irmã, para que nós possamos cada vez mais ser a luz do mundo. Mulheres maduras que já identificaram comportamentos infantis e que através do Espírito Santo vai eliminando esses comportamentos infantis. Então vamos fechar os olhos, irmãs, e orar. Agradecer ao Pai essa oportunidade. Pai amado e querido, como é bom sentir a Tua presença. Como é bom saber que nós temos um Pai amoroso, bondoso, que cuida de nós. Queremos Te agradecer por mais essa live, que iluminou a nossa vida, os nossos passos. E que hoje, Pai, através do Teu Espírito Santo, nós possamos adquirir a maturidade, que nós possamos amar como Jesus, que nós possamos semear o fruto do Espírito Santo, Pai. Nos conceda esta graça, Pai, de voltarmos a sermos mulheres auxiliares, para que nós possamos adquirir de Ti, Pai, a sabedoria necessária para lidar com todos os desafios, nesse tempo tão desafiador, Pai, que Tu sabes como nós estamos vivendo. Mas através da Tua graça, nós sabemos da Tua soberania e da Tua presença paterna nas nossas vidas. Muito obrigada. Abençoa cada lar aqui presente, de cada mulher que está aqui, Senhor, nesta live. Que elas possam cada vez mais buscar na fonte da água viva, para saciar a sede e se transformarem
pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, irmãs. Eu quero agradecer a presença de vocês, a paciência com essa conexão, né? Que nós possamos tirar um tempinho diariamente para estar na presença do Pai, para estar junto de Jesus e possamos aprender a reagir como Jesus. Então eu quero já encorajar as irmãs a estudarem o Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, estudarem o livro da Rainha Esté. O livro de Esté é um livro edificante e tremendo, uma mulher madura que se posicionou e tomou as atitudes certas. E eu quero, para finalizar essa live, deixa eu ver. E tem mais duas mulheres no livro de Esté, que é a Rainha Vasti e a mulher de Amã, Zares. Eu gostaria que vocês estudassem sobre essas três mulheres. Muitos ensinamentos, irmãs. Mas eu quero encerrar, que eu não sei, que já deve cair aqui. Provérbios 19, versículo 11. Anotem aí. Provérbios 19, versículo 11. Eu vou trocar o homem pela mulher, tá bom? Uma mulher sábia sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Eu quero finalizar essa live com esse Provérbios, que nós possamos aprender com Jesus a passar por cima de uma ofensa, a sermos mais misericordiosas e bondosas e adquirirmos dele, de Jesus Cristo, a sabedoria necessária. Amém, irmãs? Um beijo no coração de vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Como me edifica, como eu sou corrigida. E eu amo vocês. Na próxima segunda-feira, às 8h08, se a conexão ajudar, estaremos mais uma vez aqui para compartilhar, para sermos iluminadas pela bendita palavra de Deus. Tá bom, irmãs? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Amém? Beijo. Beijo, queridas.